Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo ligada aqui na segunda edição do nosso Plantão Glorioso. E é claro que nós dedicaríamos a segunda edição do Plantão Glorioso para falar do nosso adversário da final da Libertadores. Afinal de contas, como vem o Atlético Mineiro depois de uma derrota contundente, né? Vamos falar a verdade, né? Uma derrota contundente, perdeu no primeiro jogo, perdeu no segundo jogo, para um rival que, em tese, não estava nem com a sua força máxima, tá? E como vem esse Galo para a final da Libertadores, como vem esse Galo para os próximos jogos do Campeonato Brasileiro, porque o Galo ainda tem um jogo a menos, ele vai jogar com o próprio Flamengo, já numa data antes da partida contra o Botafogo, não sei se na próxima quarta-feira, enfim, mas o Galo já vai jogar contra o Flamengo novamente, dessa vez no Maracanã, né? E aí vai ser um jogo tipo de entrega de faixas, né? E pelo que a gente viu, alguns incidentes pesados, né, na partida Atlético Mineiro e Flamengo, bomba dentro de campo, cerveja, copo atirado em jogador, mas as bombas eu acho que foram, assim, gravíssimas as infrações, e o STJD obviamente que será acionado ou para tirar o Galo da Arena MRV ou para jogar com campo sem torcida, né? Perda de mando ou casa vazia. São possibilidades aí que o Galo pode enfrentar na reta final de Campeonato Brasileiro. Para a Libertadores não conta porque o jogo é em Buenos Aires, mas como a Copa do Brasil é um torneio comandado pela CBF, então isso pode sim influenciar no Campeonato Brasileiro. Agora quero ler a opinião de vocês, né? Vocês que estão ligadinhos aqui nesse vídeo, no canal Gigante Glorioso. E aí, galera? Eu sei que muita gente ainda tem aquela coisa, né? Ah, porque meu vizinho é muito chato, então eu tô sempre secando o rival, né, da Lagoa. Ah, não, eu torço sempre contra, tal. Ok, beleza, né? É mais pela chatice, né, dos amigos, tá, aquela coisa toda, porque, para falar a verdade, eles não são nossos rivais em 2024, né? Vamos falar a verdade aqui, né? Eles ganharam aí a Série B de luxo e não são nossos rivais em 2024. Em 2024, o Botafogo tem dois rivais. Pelo menos até o momento, é Palmeiras e Atlético Mineiro. Principalmente o Atlético Mineiro, porque ele é o nosso rival da final no torneio mais importante do ano. Não só para o Botafogo, como na América. É o torneio mais importante da América. Então é claro que a gente vai analisar a partida não olhando para o time que foi campeão. A gente vai analisar olhando para o nosso rival. Eu preciso saber as fraquezas do nosso rival, as limitações do nosso rival, as forças, né, os pontos fortes do nosso rival. E nesses dois jogos contra o Flamengo, eu percebi muito mais pontos de fragilidade do Atlético Mineiro sob pressão. Tá? Porque enquanto o Galo passou despercebido, ele foi avançando. Chegou no momento, sob pressão, ele não conseguiu vencer o rival Flamengo, e eu falei aqui, né, cá pra nós, o Flamengo no primeiro jogo jogou sem 6 titulares. E agora nesse segundo jogo também, monta daqui, monta de lá tal, e conseguiu fazer o que se esperava, que era não tomar gols, e num contra-ataque foi lá e fez, né? O Galo não fez o mínimo que se esperava dele. Perdeu muitos gols, criou oportunidades, criou, mas perdeu muitos gols, foi naquele abafa e perdeu os dois jogos de uma forma que não dá pra gente dizer que por algum momento o Galo poderia ter sido campeão. Não houve isso. Agora, a Libertadores é diferente porque é um jogo só. É um jogo só, não são dois jogos. Então, não tem assim, nada disso entra em campo? Claro que entra. O mesmo time que jogou na Copa do Brasil é o mesmo time que vai jogar na final da Libertadores, com uma mudança talvez, né, e talvez nem seja titular. Agora, interessante para o Botafogo. É bom ou ruim o Atlético Mineiro ter perdido? Eu digo para vocês, é bom. É bom o Atlético Mineiro ter perdido. Eu sei que muita gente aqui acha que não, a gente torce sempre contra o outro de lá. Ok, mas pensando no Botafogo, em quem é rival do Botafogo, a minha opinião é melhor o Atlético Mineiro ter perdido a Copa do Brasil. Por quê? Porque agora eles vão ter que colocar o time deles para jogar no Campeonato Brasileiro. Se eles fossem campeões da Copa do Brasil, eles dariam, já era um planejamento deles, tá? Segundo a Rádio Itatiaia, já era um planejamento deles. Ser campeão da Copa do Brasil não tem motivo para disputar o Campeonato Brasileiro. Disputa um jogo ou outro, mas faltando ali uma semana para o jogo da Libertadores, já bota o time para descansar.
bota um time mesclado, bota um time reserva, conquistaria os pontos necessários para não ter negócio de rebaixamento e tal, que não acho que vai ter, apesar de, nesse momento, o Atlético Mineiro estar mais próximo do Z4 do que do G4, né? Não acho que teria briga para ser rebaixado, né? Não faz sentido. Mas o Atlético Mineiro daria descanso para os seus jogadores. Acabaram de ser campeões, já não iam jogar no próximo jogo contra o Flamengo. Talvez voltassem contra o Botafogo para estar diante da torcida, né? Receber faixa, aquele negócio de jogo da faixa, né? E depois, férias, folga. Ou seja, o Atlético Mineiro entraria fisicamente tinindo contra o Botafogo no dia 30 e o Botafogo totalmente desgastado e ninguém sabe o que vai acontecer em termos de resultado, né? Mas o Botafogo estaria muito mais desgastado do que o Atlético Mineiro. Isso não vai acontecer mais. Porque o Galo não vai abrir mão do Campeonato Brasileiro, em que ele, de certa forma, corre riscos. Ele precisa angariar pontos. O Galo passou para a parte de baixo da tabela. Ele conseguiu a proeza de ser ultrapassado pelo Corinthians. Então é claro que o Atlético Mineiro agora vai concentrar as suas forças em buscar melhorar a sua situação no Campeonato Brasileiro, porque vai concentrar tudo na Libertadores, e se perder a Libertadores, vai para a Sul-Americana, estando tão próximo de disputar, de conquistar a Libertadores. Um vice-campeonato que vai significar para o Galo nem disputar o maior torneio da América, isso não faz parte do planejamento do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro conta, na verdade, lá no planejamento do Galo estava no mínimo um G6. Planejamento financeiro para a SAF, né, porque é muito importante você ter um retorno, já que não veio o título, é preciso ter o retorno financeiro, em termos de colocação, né? E no Campeonato Brasileiro, 11ª colocação não condiz com o investimento que a SAF do Galo fez. Então o Atlético Mineiro vai jogar agora contra o Flamengo, depois vai jogar contra o Botafogo, vai ter que botar o time dele nas outras 3 rodadas e vai chegar no mesmo nível de desgaste contra a gente no dia 30. Então, pensando num jogo igual, é melhor que o Atlético Mineiro tenha saído derrotado. E essa derrota na final da Copa do Brasil, analisando em termos anímicos, né, ânimo, moral, foi muito bom ter acontecido da maneira que aconteceu. Porque se o Galo ganha, vamos lá, de 1-0, pressiona a bola na trave, ele sai forte. Ele sai forte, perdeu, mas saiu gigante, brigou até o final, venceu o jogo. 2-0, vai para os pênaltis, perdeu nos pênaltis. Pô, mas foi lá e ganhou de 2-0, mostrou que tem moral, que tem futebol para reverter a situação dentro de campo. Não foi o que aconteceu. O Galo perdeu de novo para o Flamengo, perdeu dentro da sua arena, tomando o gol de Obina 2.0. Então, assim, isso é bom para dar uma brochada. Inflar pressão, porque pressão é sempre ruim, e dar uma brochada no torcedor, que até o momento está procurando um pouco mais de 13 mil ingressos, enquanto a torcida do Botafogo, né, chegou a esgotar já o seu setor, no mínimo 22 mil, e dentre aqueles mais de 10 mil, certamente tem maioria botafoguense. Então a torcida do Botafogo está muito mais inflamada para a final da Libertadores do que a do Atlético Mineiro. E como Galo e Botafogo vão se enfrentar no dia 20, né, o STJD vai ter aí 11 dias, 10 dias, né, para analisar tudo que aconteceu no campo envolvendo a torcida do Atlético Mineiro. Então, repito, para uma final de Copa do Brasil, lançar bombas dentro do campo é muito mais grave do que teve quase invasão. Tá? A segurança conseguiu ali deter no último minuto. Estava tudo preparado já para ter invasão e a segurança do estádio conseguiu prever para prover. Né? Agora, as bombas jogadas dentro de campo, isso aí, em termos de punição, é muito mais grave. E aí existe sim uma probabilidade, como eu falei no início do vídeo, de Botafogo e Atlético Mineiro ser um jogo sem torcida ou não ser na arena do Atlético Mineiro. Agora, depende, é claro, né, dos passos de tartaruga do STJD. A turma antiga, né, comandada lá pelo palmeirense, para julgar o John Textor era rápido, era em 3 dias. Né? Agora, para falar de coisa séria, demora. Vamos ver como é que vai ser a análise agora de tudo que aconteceu, que depõe contra a torcida do Atlético Mineiro, depõe contra a utilização do estádio, enfim, lamentável, né? A gente obviamente não quer que isso aconteça em lugar nenhum, porque isso depõe contra a segurança, né? Eu, que sou
pai de uma criança, tem meu pai que é idoso, então a gente acha que vai levar a família para o estádio e espera um mínimo de segurança, né? Principalmente nas grandes arenas. O preço é muito caro, já não é popular e você ainda não tem segurança, então tem que ser punido. Não tem jeito. Se acontecesse no estádio Newton Santos, ia ser punido e tinha que ser punido, né? Não pode ser 2 pesos, 2 medidas. Então vamos ver, esse dia 20 aí pode ser um dia em que Botafogo e Atlético Mineiro se enfrentam em outro lugar sem torcida, o que de certa forma nos favorece, porque tira aquele peso, né, do Atlético jogar a favor, né? Bom, vamos analisar. E aí, eu quero ver o que vocês têm a dizer. Curtiram a derrota do nosso rival ou naquele prognóstico pessimista, né? Estão preocupados que o Galo vai vir com sangue nos olhos. Como eu falei para vocês, galera, sangue nos olhos não ganha jogo. É importante. Você não pode jogar de má vontade. Mas sangue no olho, se não tiver um bom treinador para entender taticamente como vencer determinado rival, não adianta, né? Isso vale para a gente também, né? Não adianta chegar com sangue nos olhos e não estudar o rival para saber como vencer o Atlético Mineiro. O resultado está aí. O Galo vem de um jogo grande e sai derrotado. A gente torce, é claro, para que o Arthur Jorge possa estar de olho para que em outro jogo gigantesco a gente consiga tirar vantagem dos pontos frágeis do Atlético Mineiro. Tem muitos pontos fortes aí para a gente tomar cuidado, mas também tem alguns pontos de fragilidade que a gente precisa explorar. Tá certo? Beijo grande no seu coração, excelente fim de domingo, saudações alvinegras, fui.